A Globo havia anunciado com alarde uma edição especial de seu programa de debates ao vivo, onde dois convidados de visões radicalmente opostas discutiriam temas de grande relevância nacional. Entre os participantes, a escolha do deputado conservador Nicolas Ferreira chamou a atenção e gerou surpresa em muitos setores. Reconhecido por sua retórica incisiva e opiniões firmes, Nicolas representava uma postura de direita conservadora que frequentemente criticava a linha editorial da emissora. No outro extremo estava o respeitado médico Drauzio Varella, amplamente associado a uma visão progressista e humanista que, para muitos, refletia o alinhamento ideológico atribuído à Globo. A simples decisão de colocar os dois lado a lado, ao vivo, prometia um confronto intenso. Embora a Globo tivesse promovido o encontro como uma oportunidade de diálogo, muitos acreditavam que, na prática, o evento seria mais um palco de embates do que de consenso. Desde os primeiros minutos do programa, a tensão era palpável. Nicolas Ferreira, com seu estilo direto e postura combativa, não perdeu tempo em criticar o que ele considerava o viés progressista da emissora. Ele abriu sua fala acusando a Globo de promover agendas que, em sua visão, minavam os valores tradicionais da sociedade brasileira. Drauzio Varella, por sua vez, manteve a serenidade e rebateu, afirmando que seu compromisso sempre foi com a ciência, a saúde pública e os direitos humanos, deixando claro que sua abordagem estava fundamentada em dados e não em ideologias. A conversa rapidamente se transformou em uma troca de argumentos acalorada. Nicolas apontava para o que julgava serem falhas nas políticas progressistas, citando questões como segurança pública, educação e economia. Drauzio retrucava com números, estudos e exemplos de países onde políticas inclusivas trouxeram avanços significativos. O embate ideológico era evidente, enquanto Nicolas firmava suas convicções de que o Brasil deveria resgatar valores conservadores e reduzir a influência estatal. Drauzio insistia na necessidade de um Estado mais ativo e inclusivo para garantir o bem-estar da população. Os dois convidados, cada um com sua visão de mundo bem definida, tornaram claro que aquele não seria um programa de convergências, mas um confronto de ideias profundamente divergentes. Quando o tema se voltou para a saúde pública, os ânimos permaneceram acirrados. Drauzio Varella, com décadas de experiência no atendimento a populações vulneráveis, defendeu a importância de um sistema público robusto e acessível. Ele destacou como políticas inclusivas voltadas para a prevenção e tratamento gratuito já haviam salvado milhares de vidas no Brasil, especialmente entre as camadas mais pobres da sociedade. Segundo Drauzio, enfraquecer o sistema público seria um retrocesso que ampliaria ainda mais as desigualdades de saúde no país. Nicolas Ferreira, no entanto, tinha uma visão diametralmente oposta. Em sua fala, argumentou que a gestão pública era frequentemente ineficiente e corrupta, e que a solução para os problemas da saúde no Brasil passava pela redução da máquina estatal. Ele defendeu um modelo que incentivasse a participação da iniciativa privada, apontando que hospitais e clínicas particulares, quando devidamente regulados, poderiam oferecer um atendimento mais ágil e de melhor qualidade. Para Nicolas, a Paparizans, ideia de um Estado menor não significava o abandono dos mais pobres, mas sim a criação de um ambiente onde a competição e a eficiência privada trariam mais benefícios à sociedade como um todo. O debate se tornou ainda mais intenso quando Nicolas questionou os custos dos programas públicos, sugerindo que muitos recursos eram mal alocados e poderiam ser melhor administrados por entidades privadas. Drauzio rebateu, dizendo que a saúde não pode ser tratada como um simples produto de mercado e que a busca por lucro não deveria ser o objetivo final em um sistema de saúde. Ele reafirmou que um sistema universal é essencial
para garantir que ninguém fique para trás, especialmente em um país de tamanha desigualdade social. A questão da saúde pública, portanto, não apenas refletia as diferenças ideológicas entre os dois convidados, mas também iluminava um dos debates mais profundos da política brasileira: o papel do Estado na promoção do bem-estar social e as consequências de uma maior presença da iniciativa privada nesse campo crucial. A pauta se deslocou para questões culturais e de costumes, e as diferenças ideológicas ficaram ainda mais evidentes. Nicolas Ferreira, conhecido por sua defesa de valores tradicionais, usou o espaço para ressaltar a importância de preservar as bases cristãs e familiares, que, segundo ele, são pilares da sociedade brasileira. Ele argumentou que a promoção de agendas progressistas nos meios de comunicação e na educação representava uma ameaça direta a esses valores e à estabilidade social. Para Nicolas, a recuperação de princípios morais conservadores era essencial para combater o que ele chamou de desagregação social. Drauzio Varela, por outro lado, assumiu uma postura humanista e centrada em direitos individuais. Ele destacou que a diversidade de ideias e culturas é uma riqueza a ser valorizada, não um problema a ser combatido. Para Drauzio, a liberdade de escolha e a pluralidade de crenças fortalecem a sociedade, e o Estado deve ser laico e imparcial, para garantir que todos os cidadãos possam viver conforme suas convicções. Ele também enfatizou que as políticas públicas devem ser orientadas por evidências e não por dogmas religiosos, permitindo que cada indivíduo tenha a autonomia necessária para buscar a própria felicidade. A troca de ideias rapidamente se intensificou. Nicolas reiterava que a influência religiosa não era uma imposição, mas sim uma herança cultural que deveria ser respeitada e valorizada. Drauzio respondia que a mistura de religião e política compromete a equidade e afasta pessoas que não compartilham dos mesmos valores. Ele destacou ainda que a história mostra que sociedades inclusivas e seculares tendem a ser mais estáveis e justas. Nesse momento do debate, a audiência podia perceber como os dois lados enxergavam o papel da cultura e dos costumes na política de maneiras completamente distintas. Nicolas via na tradição um guia inabalável para as decisões públicas, enquanto Drauzio defendia que a política deve se basear em evidências e na proteção universal dos direitos individuais. A divergência nesse tema aprofundou ainda mais o abismo entre suas visões de mundo. O clima do debate atingiu seu ponto mais tenso quando as críticas e os questionamentos começaram a se intensificar. Drauzio Varela trouxe à tona um tópico delicado: a postura de Nicolas em relação à vacinação e a abordagem do Brasil no combate à pandemia. Com firmeza, Drauzio apontou os impactos negativos de discursos que, em sua visão, relativizavam a ciência, causando confusão e hesitação na população. Ele reforçou que a adesão a campanhas de imunização e a implementação de estratégias de saúde baseadas em estudos científicos haviam sido fundamentais para salvar vidas. Nicolas Ferreira, por sua vez, não deixou a crítica passar sem resposta. Ele argumentou que a população tinha o direito de questionar políticas públicas, incluindo aquelas relacionadas à saúde, e que nem toda medida tomada durante a pandemia foi eficaz ou transparente. Ele usou o momento para criticar a forma como a mídia, incluindo a própria Globo, cobriu as ações governamentais, alegando que muitas vezes houve um viés que priorizava a narrativa ao invés dos dados. Nicolas reforçou que seu papel era dar voz às pessoas que se sentiam deixadas de lado pelas políticas centralizadas e, em sua visão, pouco democráticas.
Os ânimos se exaltaram quando o deputado sugeriu que algumas medidas recomendadas pelas autoridades de saúde poderiam ter sido mais orientadas pelo medo e pela política do que pela ciência. Drauzio rebateu, trazendo à conversa evidências concretas, dados de mortalidade e estudos publicados em revistas de renome. Para ele, questionar decisões sem base científica prejudicava o esforço coletivo e contribuía para a polarização desnecessária em torno de um tema tão importante. O bate-boca foi marcado por interrupções e respostas inflamadas, refletindo o contraste entre as perspectivas dos dois convidados. Drauzio, ao buscar uma postura mais técnica, procurava manter o debate em um tom informativo, enquanto Nicolas, com sua retórica combativa, insistia em apontar supostos erros e omissões da mídia e das instituições de saúde. O público, assistindo em tempo real, percebeu que aquele segmento do programa simbolizava não apenas uma divergência de opiniões, mas um reflexo do embate cultural e político que vem marcando o Brasil nos últimos anos. Assim que o programa chegou ao fim, o impacto foi imediato. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao debate figuravam entre os assuntos mais comentados, refletindo o fervor do público diante do confronto inesperado. A audiência se dividiu, quase que instantaneamente. De um lado, apoiadores de Nicolas Ferreira elogiaram sua postura firme e suas críticas incisivas à Globo e a Drauzio Varela. Do outro, admiradores do médico destacaram sua calma, fundamentação científica e sua capacidade de rebater os argumentos do deputado. A Globo, embora habituada a lidar com opiniões polarizadas, parecia não ter previsto a intensidade da repercussão. No dia seguinte, colunas de opinião, blogs e programas de análise política exploravam cada minuto do embate. Alguns analistas apontaram que a emissora havia subestimado a capacidade de Nicolas de mobilizar suas bases, enquanto outros elogiaram Drauzio por manter o tom profissional e trazer informações embasadas, mesmo diante de críticas ferrenhas. O público em geral, no entanto, reagiu de forma apaixonada. A base conservadora de Nicolas viu o episódio como uma oportunidade de expor, em horário nobre, aquilo que consideravam ser a hipocrisia da grande mídia e das elites progressistas. Já os seguidores de Drauzio e do campo progressista enxergaram na postura do médico um exemplo de resiliência e firmeza, reforçando a confiança em seu trabalho e sua visão de mundo. O episódio, ao final, deixou claro que a polarização política no Brasil está longe de diminuir. Tanto Nicolas quanto Drauzio seguiram com suas narrativas fortalecidas, cada um com sua base de apoiadores ainda mais convencida de suas posições. E a Globo, por sua vez, mesmo com a tempestade de opiniões, garantiu índices de audiência que provavelmente não esperava, consolidando a entrevista como um dos momentos mais discutidos e lembrados do ano.